Muito boa tarde para todo mundo, sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa Cidades em Debate pela TV Unisantos, canal 40 e também no canal 12 da NET. Quero mandar um abraço a todo o pessoal do Litoral Sul, também o pessoal de Peruíbe, Itanhaém, pessoal de Mongaguá, também o pessoal de Bertioga, já para o Litoral Norte, toda a Baixada Santista, Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. O pessoal sempre conversando com a gente aí pela rua, já começando a conhecer o programa, né? Que bacana. Bom, vamos começar o nosso programa nessa quarta-feira, hoje dia 17, vamos trazer aqui o nosso corpo de convidados, vamos chamar aqui o doutor Maurício Baltazar. Alô, doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo nessa quarta-feira, doutor Maurício. Boa tarde, Santiago, boa tarde, telespectadores, ouvintes, internautas, boa tarde, senhores e senhora dessa bancada ilustre. É um orgulho sempre estar formando e discutindo os assuntos de interesse da nossa região e espero ser útil mais uma vez com um debate de grande nível. Muito obrigado por essa honra. Legal, tá aí o doutor Maurício Baltazar, também com a gente pela primeira vez aqui no Cidades em Debate, o Nicolau Obeide, ele que é o presidente da CDL Santos Gonzaga, tá com a gente. Ô Nicolau, seja muito bem-vindo, tudo bem aí? É CDL Santos Praia, viu? Praia, praia. Antigamente era Gonzaga, né? Agora é praia. Depois nós juntamos aí com o Boqueirão, com toda a orla, então somos CDL Santos Praia. Já há mais de 20 anos. É um prazer, Santiago, estarmos aqui, estar mais uma vez com você. Você é amigo de longa data. O doutor Maurício também é um prazer conhecê-lo. E vamos lá para o debate, aí vamos falar da nossa cidade e do nosso comércio aí que está sofrido, exatamente. Né, Santiago? Está bem sofrido. Bom, falando em comércio, você pode ver que de fundo o Nicolau está aí na sua loja, né? A Slex.com. Ali na Galeria Quinta Avenida, e está atendendo a gente aí, agradecer mais uma vez por estar com a gente, viu, Nicolau? E a gente vai ter um assunto sobre os comerciantes hoje também, que é muito importante. E a nossa querida Solange Freitas, olha a Solange aí, depois da tentativa da Prefeitura de São Vicente, né, Solange? Agora está renovada, tomou ares novos, pegou gosto da política, que eu estou sabendo. A gente vai perguntar como é que vai ser a vida da Solange daqui para frente. Seja muito bem-vinda também pela primeira vez aqui no Cidades em Debate, Solange. Santiago, boa tarde. Muito obrigada por esse convite. É um prazer estar com você ao seu lado novamente, né? Depois de tantas madrugadas, você lá na Tri FM, Sim. Eu na TV Tribuna, mas agora nós estamos em outro patamar, em outras experiências. A gente gosta de desafios e é um prazer estar aqui com você e também junto com o Nicolau e o doutor Maurício. Tá certo, olha aí, vai ser uma conversa muito bacana. E outra, temos muitos temas aqui para a gente poder analisar. Primeiramente, vamos falar do dia de hoje. Hoje é o Dia Internacional do Marítimo. Dia Internacional do Marítimo, esse dia 17 de março. O santo do dia, São Germano, ele que é um apóstolo da Irlanda, apesar de ser um santo que nasceu na Escócia, mas é muito próximo ali, né? Ele é muito mais considerado na Irlanda do que na própria casa dele, né? Vamos dizer assim, o São Germano. E já vamos começar aqui com a primeira pauta. O que chama atenção nessa quarta-feira é um assunto que vai render muito essa semana e que começou na segunda-feira. Um abaixo-assinado pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que foi criado no site change.org, que reúne petições sobre os mais diversos temas e assuntos. Em poucas horas se aproximou da marca de 2 milhões de assinaturas. Pra você ter uma ideia, nas primeiras 8 horas que foi lançado esse abaixo-assinado, 1 milhão de assinaturas. E o menino, que é o Caio, né, que é o jornalista que pediu esse abaixo-assinado, ele estava esperando 500 mil assinaturas, né? Então o Caio Coppola, né, o jornalista, então ele está pedindo aqui o processo contra o Alexandre de Moraes, que esteja pautado no Senado Federal pelo presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, e enumera os problemas do ministro, em especial a sua conduta nas investigações do inquérito da fake news, vista pelo autor da petição como um ataque à liberdade de expressão. O doutor Maurício, acho que pode comentar primeiramente com a gente, ele que é da área do direito. Doutor Maurício, tá um show de horrores esse STF, ou é impressão minha? Só um capítulo, né, dessa novela mexicana, mas de muito mau gosto, né, eu diria.
Veja bem, a conduta do Alexandre de Moraes, ele não fere só a liberdade de expressão. Ele simplesmente desrespeita a Constituição e os princípios que vigem no nosso ordenamento processual penal, principalmente. Nós temos aqui um sistema acusatório que ele separa muito bem as funções dos operadores do direito, né? Então, o Alexandre de Moraes, numa suposta conduta, numa suposta condição de vítima, ele se apropria, em razão do cargo que ele tem, ele se apropria da função de investigador, que seria uma grosseira equiparação à polícia investigativa, e depois que essa autoridade competente realizasse seu trabalho, remeter-se-ia esse trabalho ao Ministério Público, à Procuradoria Federal, para que ela, que é titular da ação penal, verificasse as condições da ação. E também a de juiz, que ia julgar essa ação, uma vez admitida pelo Ministério Público. Não, o Alexandre de Moraes, ao arrepio desses princípios, ao arrepio da norma constitucional, ele, mesmo sendo vítima, se apropria dessas três funções, mete os pés pelas mãos e comete essas atrocidades que todo mundo está... todo meio jurídico, não só aqueles que defendem a livre expressão, mas o direito à ampla defesa, ao devido processo legal, ele realmente ele não tem respeitado e, no meu modo de ver, o Senado já deveria ter tomado alguma providência. Mas a gente sabe que, no aspecto político, naquelas, eu chamo assim de chantagem velada, se o Senado dá um passo nessa direção, o STF dá outro numa direção que é de desinteresse, em conflito de interesse com o Senado, como julgamentos de eventual processo criminal dos senadores, ou então aquela canetada em ações que terão reflexo na nossa economia, como os planos, o plano Collor, aquela correção monetária na Justiça do Trabalho, que certamente, dependendo da canetada e do julgamento deles, afetará a economia não só do país, mas dos grandes ordenamentos das grandes empresas, bancos e tal. Então, o que acontece? Essa ameaça velada, dar um passo daqui que eu faço de lá, acaba fazendo com que o Senado nada faça, como de fato nunca fez para nenhum deles. Né? E antes do Daniel, da questão do Daniel, da fake news, haviam outras razões para representar Gilmar Mendes, enfim, e nada foi feito pelo Senado nesse sentido. Então, eu penso que a ideia do jornalista do Coppola foi muito bem-vinda. Eu acho que ela vai extrapolar o número, vai ser algo realmente vultoso e merece, sim, com algum, já tardio, alguma providência pelo Senado. Eu estou torcendo para que seja rápida, porque já está muito atrasada. Tá certo. Agora vamos chamar aqui a nossa querida Solange Freitas. Ô Solange, você assinaria esse abaixo-assinado? Olha, Santiago, nessa questão, não só em relação ao Alexandre de Moraes, mas toda essa questão jurídica envolvendo o que aconteceu ao Lula, como é que eu vejo isso? Independentemente se é o Lula, de partido, há uma grande interferência entre os poderes, há uma grande divisão de valores, questões políticas, questões jurídicas também. Então, isso mostra, na minha visão, que a gente precisa rever também o que diz a nossa lei. É uma briga jurídica enorme e os próprios jurídicos, as próprias pessoas interessadas nisso, têm visões diferentes. O doutor Maurício tem uma visão, mas você conversa com outra pessoa, tem uma outra visão. E assim, a gente vê uma interferência muito grande. Então, na minha visão, como eu avalio isso? A gente está numa briga jurídica e política muito grande no nosso país, né? Isso tem atrapalhado a economia, atrapalhado o combate à pandemia, e nós estamos vendo também que quando a gente fala em fake news, e realmente assim, você não pode calar a voz das pessoas, mas o que eu senti na política e que eu vejo assim, é que assim, não é questão de calar as pessoas, de calar a opinião das pessoas e nem calar a imprensa, que eu sou totalmente contra, ainda mais como jornalista. Mas há um exagero
das pessoas falando e atacando as outras de uma forma desordenada. Tanto é que eu sofri muito isso na política. No segundo turno, eu estou entre as 10 mulheres mais atacadas pelas redes sociais. Um ataque assim cibernético sem precedentes. E isso tem que ser contido também. Lógico, assim, totalmente contra a liberdade de expressão, totalmente contra calar a imprensa, mas há hoje um exagero nos ataques pessoais, e isso eu senti na pele, né, quando participei desse processo eleitoral, e o que a gente viu é um exagero. Então, a gente precisa ver, porque essas opiniões são tão diferentes, há tantos interesses em jogo, que é difícil você saber assim, para que lado você vai. Eu acho que assim, o Brasil precisa mudar o sistema jurídico. Eu acho que tem que reavaliar muitas coisas no sistema jurídico, porque há um entendimento totalmente diferente entre os próprios juristas. Tá certo. E você assinaria esse abaixo-assinado ou não, Solange? Você como pessoa, não, como cidadã? Eu não assinaria, eu quero ficar de fora dessa briga. Eu não assinaria. Tá certo. Bom, agora vamos saber aqui com o Nicolau. Nicolau, esse menino aí, esse jornalista, inclusive ele está entre os 10 jornalistas que tem o maior público na internet, né? O Caio Coppola, está se arriscando mesmo, tá não? Ele, inclusive, sofreu muitas injustiças, né? Foi mandado embora da CNN, participava da Bandeirantes, também foi mandado, não chamam mais ele, só porque ele apoia o Bolsonaro, né? Então, como eu sou bolsonarista de carteirinha, então já deixo, eu apoio o Bolsonaro. Às vezes eu sei que ele fala bobagem, eu sei que às vezes ele se expressa mal, mas eu apoiei até antes dele se candidatar, eu já tinha uma preferência por ele e pela postura, não postura pessoal dele, mas sim as coisas que ele fala em relação à política. Agora, eu vejo assim, eu assinaria, eu acho que nós temos que ter um sistema presidencialista e não os juízes do STF. Eles estão ali para proteger a Constituição e não trabalhar no executivo. Ou seja, a partir do momento que alguém ferir a Constituição, eu acho que eles têm que ser provocados, né? Eu não sou advogado, mas tem um advogado aí, o doutor Maurício, pode me corrigir se eu estiver errado. O STF ele tem que agir quando é provocado. Agora, o Alexandre de Moraes ele tem cometido algumas faltas graves, né? Como é caso de o que é entendimento de ataque ao STF, que nem o caso daquele Daniel, né? Que é o que foi preso, né? Sim, o Daniel Silveira. Daniel Silveira, ele pode ter sido agressivo, pode ter sido exagerado, mas eu não entendo que aquilo seria um caso de prisão. E eu vi a Câmara ali se acovardar, né? Se acovardou por quê? Porque a Câmara também, muitos acordões, né? E acontecem ali dentro. Como nós tivemos aí o Alexandre Frota também ofendendo os juízes e nada aconteceu, né? O vídeo que também circulou por aí. Como a gente vê direto aí, até o próprio Lula falando que o STF estava acovardado e nada aconteceu. Muito pelo contrário, né? O Fachin achou um nicho aí para poder, tecnicamente, liberá-lo, né? A partir do momento em que ele entendeu que Curitiba não era avalizada para poder julgar os processos dele, nós sabemos que isso foi uma grande manobra, né, que eles fizeram. Foi anula sentenças, né? Ele não foi inocentado, como toda a imprensa fala, e, na realidade, vai lá para Brasília, vai chegar em Brasília, ele, como tem mais de 70 anos, vai prescrever todas as penas dele, e o Brasil vai se sentir ofendido com isso. Eu acho isso uma ofensa à honestidade, é uma ofensa ao cidadão brasileiro, é uma ofensa para mim, que trabalho como cidadão, que eu trabalho todos os dias, e o sujeito consegue uma manobra aí com advogados milionários que ele está gastando, né, milhões. É uma das coisas também que eu questiono muito e sempre falo, da onde vem o dinheiro para pagar essa fortuna para esses advogados, né, para ficarem trabalhando full time para ele, porque não deve ser pouca coisa que ele deve estar pagando. Da onde vem esse dinheiro? Então, eu entendo que realmente temos que ter uma
alguma coisa tem que acontecer nesse país. Eu assinaria sim, viu, Santiago? Assinaria, e eu acho que os juízes do STF eles têm que ser, por meritocracia, juízes de carreira, e não políticos, porque nós temos todos os estágios judiciais, né? Primeira instância, segunda instância, são por mérito, eles sobem na carreira. E os juízes do STF são nomeados pelo presidente, então juízes, às vezes, que, como falam aí pela internet, que às vezes nem advogados são, né? Que não passaram no exame da OAB e não se tornaram advogados. Não sei se isso é verdade ou não. Agora, quanto aos ataques, que nem a Solange estava falando, na mídia, né? No WhatsApp, pela internet, eu acho que realmente teríamos que ter uma lei para que ordenar a internet, porque é uma coisa muito nova ainda no mundo inteiro e realmente muitas pessoas sofrem ataque. Mas eu acho que essa lei ela também não modificaria muito, até gostaria de saber do doutor Maurício, porque já temos no Brasil muitas leis e leis de ofensa à honra, de ofensa pessoal, né? Eu acho que essas leis também serviriam para a internet. Tá bom? Era isso aí que eu tinha para falar. Tá certo, a lei que eu acho que, não sei também, mas deveria ser uma lei internacional, né, onde todos pudessem usufruir das mesmas regras, né? Não sei se eu estou enganado, doutor. Aí no caso da internet, seria melhor uma lei internacional? Na realidade, Colau e Santiago, Solange, existe já uma lei recente, o Marco Inicial da Internet. Ela é bem atualizada e, segundo comentários, é uma das melhores, um dos melhores textos que há na comunidade internacional. Mas como você mesmo disse, é uma matéria muito nova e ainda não há mecanismos investigatórios tão ágeis quanto a velocidade da internet, né? Num clique a pessoa ofende e já causou estrago, enquanto que a denúncia e a investigação não consegue ser tão rápida assim. Mas há sim legislação e, no caso, existe no nosso Código Penal matérias que falam sobre a injúria, difamação, calúnia, e tem seu procedimento específico, e que poderiam resolver essa questão do Daniel sem a prisão, sem esse estardalhaço que ocorreu com base nesse abuso de autoridade. Aliás, para mim, o Alexandre de Moraes ele está sujeito a essa lei do abuso de autoridade, especialmente o artigo 27, uma vez que ele, nesse inquérito da fake news, ele numa canetada mandou investigar todo mundo, até busca e apreensão e etc., sem ter um indício de que aquela pessoa participasse, ou seja, ele inverteu a ordem, ele primeiro foi produzir a prova para ter algum indício, ele não tinha nenhum. E isso, para mim, é um abuso de autoridade, está lá previsto na lei específica, e, para mim, ele deveria, sim, responder pela sua conduta ilegal à luz dessa lei. E nosso ordenamento, sim, tem essa lei específica, esse marco inicial da internet, que traz o regramento, mas a internet é muito veloz. E a investigação, como no caso da Solange, eu lembro de ter ouvido alguma das acusações injustas na campanha dela, fake news contra ela, e eu imagino que o inquérito não tenha acabado até hoje, não é isso, Solange? Solange, o doutor fez uma pergunta, o seu inquérito ainda rola ou não? Acho que a Solange congelou, hein? Congelou com a sua pergunta, hein, doutor? Não sei não. Então tá bom. Então, eu lembro que ela estava em segredo de justiça, talvez seja isso, então. Certo. Mas o Santiago e doutor Maurício, o gozado que Alexandre de Moraes ele fala de propagar o ódio, mas quando ele fala, a gente vê que ele está enraivecido, ele está com ódio. Ele não fala com seriedade, né? Como deveria ser de um jurídico, imparcialidade. Né? Ele fala com imparcialidade, ele fala com raiva. Você percebe que ele está com raiva. E esse tipo de maneira de agir não é bem próprio de um juiz. Né? O juiz ele tem que ser imparcial, sóbrio, tranquilo, né? Eu entendo tem que ser manifestado. A Solange voltou aí. Disse, né? Pode perguntar para ela de novo. Ô Solange, o doutor Maurício tem uma pergunta para você. Ele estava falando sobre os inquéritos, que ele chegou a ver alguma coisa sua na campanha, que achou que foi injusto, né? Continua aí, doutor.
Na realidade, eu lembro da sua campanha, que você foi vítima de fake news, e para demonstrar que, apesar de ter uma lei específica, a investigação e a punição não é tão rápida quanto a internet. E aí eu perguntei, naquele caso que você foi vítima, o inquérito já foi concluído, já foi resolvido, ou ainda é moroso, como eu imagino que seja? Eu acho que caiu de novo a ligação dela, doutor, mas não tem problema. Ficou a pergunta no ar, quando retomar, a gente refaz a pergunta sem problema nenhum. Bom, enquanto isso... Solange está em São Vicente? Deixa eu ver. Pode ser, né? Pode ser. A internet lá está... reclamar dessa internet, São Vicente, hein? Vamos ver se eu consigo. Agora eu consegui aqui retomar com ela. Vamos ver. Solange, está ouvindo a gente bem aí agora ou não? Oi. Você chegou a ouvir a pergunta do doutor Maurício? Vocês estão me vendo? Então, sim. Tranquilo. Você chegou a ouvir a pergunta do doutor? A internet daquela que não trava. Exato. Aquela situação toda, acusação injusta, tudo mais. Eu sei que ela corre por segredo de justiça, mas é só para dar um parâmetro no que diz respeito à velocidade. Por mais que tenha um texto legal, como de fato temos, não consegue acompanhar a velocidade da internet. Não é isso? Então, só para assim, fazer um resumão, assim, desde que eu lancei meu nome, em abril, né, eu acabei me filiando ao partido, e em maio eu saí da TV Tribuna e anunciei que eu era pré-candidata. Eu entrei bem em cima da hora no processo eleitoral, mas nesse momento que eu anunciei, eu fui atacada nas redes sociais com muitas fake news pelo gabinete do ódio, eu chamava do gabinete do ódio. E assim foi indo durante toda a pré-campanha e durante a campanha também. Vocês acompanharam o que aconteceu, teve o salve, que não podia andar nas comunidades, teve os ataques. Aliás, eu entrei com várias ações, e o doutor Maurício, a última, a pessoa que deu a cara e falou um monte de fake news, tem que pagar uma multa de R$20 mil nessa última ação, e veio o atentado, que foi o pior, numa quarta-feira, e no sábado, uma tentativa ainda de me incriminar. Na semana passada, eu estive conversando com um delegado que está nessa investigação. E qual é o resultado que a gente tem até agora? Um policial militar preso, está envolvido no atentado. Ele estava, segundo a polícia, dentro de um carro preto, acompanhando o cara que atirou, né, a moto. Ele estava numa moto que atirou e deu 5 tiros no carro onde eu e minha equipe estávamos. Tem um foragido, que é o cara que se apresentou um dia antes do primeiro turno, dizendo que era o atirador, que foi a minha equipe que tinha feito isso, um absurdo, uma tentativa de me incriminar. A polícia descobriu depois que ele não era o atirador, que ele estava mentindo, mas aí com as investigações descobriu também que ele não era o atirador, mas que ele estava envolvido em toda essa tramóia, ou seja, estava envolvido no atentado e junto com esse grupo que tentou atirar contra mim e também me incriminar. Então tem um policial militar preso, um foragido, só que a polícia ainda não sabe nem quem atirou e nem quem mandou atirar. E é isso que a gente quer descobrir. Infelizmente, como o doutor Maurício falou, esse caso ainda, até para descobrir, a justiça não tem a mesma velocidade que a gente quer. Né? Eu queria que esse caso já tivesse sido esclarecido durante o processo eleitoral, né? Porque teve aquele grupo que, além de atentar contra a minha vida e a vida da minha equipe, ainda tentou sujar meu nome, lançar meu nome na lama, dizer que foi minha equipe que fez isso, um absurdo. Para mim, isso foi muito pior. Então, assim, a gente vai entrar com ações também contra essas pessoas que fizeram lives mentirosas, tentando, né, jogar o nome na lama. Infelizmente, a justiça ainda é muito lenta. Tem processos aí, que outro dia a gente estava conversando, que até hoje não tem a solução, não tem nem quem atirou, quem mandou atirar, infelizmente. Por isso que eu falo, a gente precisa rever a nossa justiça, e isso tem mostrado cada vez mais. Eu acabei de concluir a faculdade de Direito, né? Me formei agora em janeiro, não fiz a prova da OAB, porque a prova da OAB foi suspensa por causa da pandemia, mas assim, cada aula eu ficava indignada ainda com a forma como a justiça pode deixar muitos casos ainda impunes. O problema na justiça, o problema é tantos meios que a gente tem de driblar a justiça, infelizmente.
Tá certo. Bom, vamos lá, vamos passar aqui para o nosso segundo assunto. Lembrando que o pessoal que quer participar, entra lá no nosso YouTube, né? Programa Cidades em Debate, ou então no Facebook também, Cidades em Debate, para você poder participar com a gente. Bom, tem uma outra informação aqui, foi no começo de semana, foi um começo de semana quente. Comerciantes e motoristas de aplicativo fizeram um grande protesto contra o fechamento, né? Essa fase vermelha, a nova fase vermelha, como chamam. Então, profissionais autônomos de Guarujá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente se reuniram para reivindicar a abertura dos comércios após o início dessa fase emergencial do Plano São Paulo. Isso aconteceu na última segunda-feira. Agora eu quero saber aqui, Nicolau, você como um comerciante, você como presidente de uma CDL, como é que você encara esse fechamento para o comércio? Olha, eu entendo como injusto, né? Porque assim, o comércio, eu acho que é onde você tem maior segurança hoje. Tem que liberar o microfone. Oi, tá liberado. Tá me ouvindo? Tá tudo ok. Tá, não, alguém falou, tem que liberar o microfone. Quem não tá me ouvindo? Não, todo mundo tá ouvindo. Pode falar, Nicolau. Então, eu acho que é muito injusto, porque o local onde você está bem seguro é dentro de uma loja, você está bem seguro dentro de um shopping. Por quê? Vou explicar. Os shoppings, eles estão tirando a temperatura das pessoas quando entram, eles estão colocando álcool gel, tem álcool gel pelo shopping inteiro. Você tem dentro de uma loja, de novo, se você entrar numa loja no shopping, você tem álcool gel. As lojas têm, dependendo do tamanho, de acordo com o tamanho, limites, né, de pessoas. Eu, por exemplo, na minha loja, tamanho pequeno, minha loja só entram 3 pessoas, você testemunha disso, você esteve aqui. Então, é um local seguro para as pessoas. Agora, contrapartida, prejudica os comerciantes de uma forma irreparável, porque não vai ter como reparar isso, os prejuízos são enormes, e não é prejuízo o problema é sobrevivência, porque muitos não vão voltar, como já não voltaram da primeira onda. E já, se você olhar os shoppings, você vai ver o número de lojas fechadas. Agora, a contrapartida, você pega um ônibus lotado. Eu tenho funcionários meus que eu falo, não, vem de Uber, eu prefiro, a gente acerta aí a diferença, para você não vir de ônibus, porque ele está sujeito a pegar um Covid no ônibus e transmitir aqui para mim, para minha esposa, que a gente trabalha junto, para outro funcionário meu que tem filhos pequenos, e assim por diante. Então, é 2 pesos e 2 medidas. Você vai no hipermercado, você proíbe uma loja de funcionar vendendo artigos eletrônicos, e de repente você vai no shopping, lá no Extra, por exemplo, que é um shopping, né? Aquilo não é um supermercado, é um supermercado que até vende comida de vez em quando, porque o forte deles o que é? Televisão, celular, produtos eletrônicos. Então isso não é justo. Tanto, haja vista aí que no ano passado, todos os hipermercados tiveram um aumento de 14,5%, isso nacional que eu estou falando, de faturamento, contra menos 20%, 30% do resto do comércio. Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas, uma coisa que não tem cabimento. Hoje eu vi na televisão, em São Paulo, o metrô lotado de gente entrando, lotado de gente saindo. Então, eu entendo que as nossas autoridades, eles não têm ainda muito... Não aprenderam nesse 1 ano que nós estamos, vamos dizer assim, comemorando, né? Porque isso aí é tipo da coisa que não se pode comemorar, fazendo com a gente. Então, vão quebrar a economia do país. Olha, o pessoal da teoria da conspiração acha que há interesse em quebrar economicamente o país, politicamente, né? Eu não sei se eu não posso afirmar isso, mas a gente fica achando que há interesse de prejudicar realmente, e nós vamos a nível de miséria abaixo da linha da miséria, né? Tem pessoas aí passando fome, passando necessidade. E uma coisa eu vou te falar, viu, Santiago, não é querer fazer premonição, mas a pessoa, ela tem necessidade, ela pede uma coisa para você. Pede uma, pede 2, pede 3. Na quarta, ela não pede, ela toma de você. E é isso que eu tenho medo que já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Então, assim, violência, a tendência é aumentar, né? Você não pode sair na rua hoje com nenhum tipo de bem que eles querem tomar de você. Isso por quê? Porque é gerado desemprego. Da onde é que o governo vai resolver com isso? Vamos falar em nome da vida, que nem o nosso governador faz aquele showzinho diário dele, né? Que fica todo mundo ali alinhado.
Aquilo, para mim, é um show, né, que ele está fazendo. Aquilo não tem cabimento aquilo. Vamos falar em vida. É muito bonito você falar em vida. É óbvio que se eu pegar o Dr. Marcos Caseiro, que é um infectologista de renome aqui em Santos, e eu acho que ele é muito bom médico, ele vai falar que acha que tem que fechar tudo. Esse é o ponto de vista dele, né? Como médico, como infectologista. Eu não posso ter o mesmo ponto de vista dele no sentido do comércio. Então, nós temos que achar um mediano nisso, temos que achar um meio termo. Agora, não é fazer o que fizeram agora, né? Que se você acha que isso vai até o dia 30, não vai. Isso vai se estender, com certeza. Santos estava muito bem em termos de leitos, mas como o sistema é SUS, o sistema SUS é obrigado a receber de outras cidades, e vai receber. Existem abusos das pessoas? Existem. Então, assim, aí você vai me perguntar, então, Nicolau, qual é a solução? Eu acho que nós erramos e feio. Nós deveríamos estar há um ano não tutelando o cidadão, né? Que nem criança. Nós teríamos que estar há um ano fazendo uma campanha de conscientização para o cidadão. Chegar para o cidadão e mostrar e falar, olha, está acontecendo isso. Que nem campanhas de longo prazo, nós tínhamos que fazer isso, porque nós achamos que era a curto prazo. Que nem se você olhar maço de cigarro, por exemplo, tem lá aquelas propagandas lá, se você fumar dá câncer, se for fumar dá isso, e você pensa que aquilo é uma bobagem, diminuiu muito o número de fumantes desde que começaram essa campanha. Então, eu acho que esse tipo de conscientização é que tínhamos que ter. Se é eficaz a longo prazo. Nós estamos há um ano, gente. Para pensar. Quando terminar tudo isso, né, acredito que só em 2022, que nós vamos estar perto de 2 anos, nós vamos ver o desastre que vai estar por aí, né? Lojas fechadas, comércio quebrado, porque tem que pensar que a loja compra da indústria, a indústria fabrica para a loja, e assim por diante. É uma cadeia, né? Gera emprego, a quantidade de funcionários. Ficaram aí tão preocupados com a Ford, lá em Camaçari, que fechou, perdeu 5 mil empregos, que já era uma previsão da Ford fazer isso. Nós perdemos mais de 300 mil empregos, segundo a CNDL, que é a nossa confederação, no Brasil. 300 mil empregos no Brasil. Você sabe o que é isso? Só do comércio. Então, veja o desastre que nós estamos chegando. Então, assim, auxílio emergencial não é para a vida toda, auxílio emergencial é para emergência. O nome já fala, agora R$250 não é para mim, não é para você, Santiago, não é para a Solange, nem para o doutor Maurício, é para quem realmente tem necessidade, que tem um padrão de vida muito ruim, está abaixo da linha da miséria. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que nós estamos sendo muito mal. O mundo, eu entendo o mundo está sendo muito mal dirigido. Só para concluir, no Japão, não existe lockdown, não existe bloqueio, não existe nada. Os japoneses receberam do governo japonês 26 procedimentos. Olha, vocês têm 26 procedimentos a fazer. Tudo bem que a educação é outra, né? Mas os japoneses respeitam os 26 procedimentos. Veja a situação da pandemia como está no Japão, super controlada. Eles mesmos, já há muitos anos, e vocês já viram, quando eles estão gripados, eles mesmos já saem de casa com máscara. Isso coisa de 10, 15, 20 anos atrás, você já deve ter visto isso. Então, é outra educação. Então, eu acho que só pela educação, pela conscientização, que nós vamos chegar a algum lugar. Parar de tutelar as pessoas. Mas o governo acha, né? Nosso Dória aí, o governador, eu não vou usar nenhuma expressão chula para ele, mas ele acha que tutelando as pessoas ele vai resolver. Não vai resolver. Haja vista aí a popularidade dele como é que está, né? É isso aí. Tá certo. O doutor Maurício Baltazar, o que você acha desses comentários? Quais são os seus? Não estou ouvindo. Não está ouvindo, doutor? Está me ouvindo? Santiago, sinto muito, mas eu estou com problema de áudio, não estou ouvindo você. Eu ouvi até agora o nosso amigo... O Nicolau. Mas só falar que a gente está ouvindo Nicolau. Você. Pode falar, pode falar. Pode falar que a gente está ouvindo. Bom, então vamos fazer o seguinte, enquanto o doutor resolve o problema, vamos falar aqui com a Solange. Solange, o que você acha desses protestos, do fechamento dessa fase que é vermelha, que era para ser roxa e que agora fechou o comércio praticamente de uma vez? Está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Estou ouvindo, sim.
microfone. Bom, a situação é a seguinte, o Brasil demorou para ter a vacina, então a situação é grave, as autoridades de saúde mostram que a situação realmente é grave, né? Esta semana, um amigo meu que é diretor de uma escola disse que a professora de São Paulo morreu por falta de ar, não conseguiu uma vaga na UTI, e na frente dela ainda tinham 35 pessoas esperando para essa vaga na UTI. Ela morreu por falta de ar. Olha que absurdo que a gente aconteceu, e aconteceu isso ontem. Foi na terça-feira que aconteceu isso. Meu amigo triste, porque perdeu uma professora com falta de ar. É um absurdo isso que está acontecendo. Então, a solução, a gente não vê outra solução que não seja a vacina. O Brasil demorou para ter a vacina. Foi aqui no estado de São Paulo, realmente, se não tivesse a iniciativa de ter a vacina, a gente ainda estaria precisando a vacina chegar aqui no Brasil. A gente sabe disso. Foi uma iniciativa muito boa, assim, do governo do estado de São Paulo, a gente tem a vacina. Mas em relação às medidas que estão sendo tomadas, eu concordo com o Nicolau que realmente o comércio está penando demais. O Nicolau, ele é um comerciante que toma todas as medidas, se previne para não ser atingido, para a família dele não ser atingida, os clientes dele não serem atingidos, mas infelizmente não é isso que acontece. A gente vê os abusos, quantos abusos tinham, mas realmente as medidas restritivas, elas podiam estar menos severas, né, se todo mundo contribuísse e se houvesse, sim, uma fiscalização. Acho que tanto as prefeituras quanto o governo do estado deveriam estar fiscalizando para que as pessoas tomassem as medidas, mas realmente, não só os comerciantes estão sofrendo muito, mas as pessoas que estão perdendo emprego porque os comerciantes não estão conseguindo se trabalhar, então muita gente está numa situação bem difícil. Ainda nessa semana, eu fiz uma live com o Marco Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, questionei tudo isso, como é que a gente faz com os comerciantes aqui na Baixada Santista, que estão fazendo vários protestos, que estão sofrendo demais, né? Não estão aguentando segurar. Ele disse que o governo do estado vai tomar algumas medidas, como Bolsa Trabalho, algumas linhas de crédito, tanto no Simbol de São Paulo, quanto no Banco do Povo, para tentar amenizar esse sofrimento. Mas, realmente, assim, as autoridades, prefeitos, governador, presidente, eles ficam na sinuca de bico na hora de tomar decisões. É muito difícil. Então, tem algumas decisões que a gente concorda, outras não, mas realmente é difícil. Bem lembrado, o Dr. Marcos Caseiro fez um apelo, nessa semana também, gravou um vídeo, postou nas redes sociais, porque ele disse que no fim de semana ele teve que recusar o atendimento de 40 pessoas por falta de vagas. Então, a situação é realmente muito difícil. O Brasil está penando por causa ainda dessa pandemia. Tá certo. Doutor Maurício, e a sua opinião quanto a esse fechamento aí? Bom, Santiago... Não está ouvindo, eu acho. Agora eu estou ouvindo. Eu só não estou ouvindo o Santiago, mas eu presumo que ele tenha a palavra para mim. Eu vou comentar dessa forma. Ele está perguntando para o senhor. Ele está perguntando para o senhor, em cima do que eu falei, qual é a sua opinião sobre o fechamento. Eu acho que a sua opinião ela é importante, mas esse tipo de orientação a longo prazo não dá para comprar respiradores pelo décuplo do valor. Não dá para retirar um capital político, que é o que o nosso querido gestor está tentando nos últimos tempos, no meu entender, não um tiro no pé, porque está muito mal na sua conduta enquanto governador. Eu acho que a pandemia só vai acabar em 2019, por conta da politização do tema e de alguns administradores que estão se aproveitando da desgraça alheia, né? Vieram uma série de notícias nesse sentido, num abuso do dinheiro que foi dado como se fosse um cheque em branco para resolver a questão da pandemia, e um ano depois nós estamos na mesma ponta, na mesma condição. Enfim, eu acho que até 2019 essa matéria ainda vai estar em pauta. E eu imagino que uma das soluções, o senhor deu a sua opinião, a Solange falou aí da questão dos médicos, eu acho que há outras soluções. Por exemplo, o plano feito na Índia, na Austrália, né? Existem resultados aqui em algumas cidades do Brasil
muito positivas do que diz respeito ao tratamento precoce, que era justamente aquilo que o Bolsonaro defendia lá no início e que bateram nele, que foi uma barbaridade, porque ele talvez soubesse se expressar, enfim, não é nenhum elegante na hora de falar ao público de modo geral. Mas ainda assim, há políticos que infelizmente tentam se aproveitar dessa situação e acabam atrapalhando no modo de ver. Por exemplo, o Santos, como você bem falou, estava numa situação razoável no que diz respeito ao número de leitos, ao número de leitos, ocupação. Aí vem aquele vídeo, aquela denúncia de que a cidade de São Bernardo, que é do PSDB, enfim, está trazendo de forma espúria os pacientes daquela cidade. Como se a gente não fosse atender. Atenderia, mas existem outras cidades lá próximas que poderiam receber, talvez para potencializar aqui o nosso nível, o nosso número de leitos e justificar essa conduta que está tendo. O comércio, os restaurantes aqui estão sofrendo muito e eu imagino que todos os administradores, do presidente ao governador, os administradores das prefeituras deveriam rever a sua conduta, porque há soluções diversas para o mesmo problema. Se cada um pegar um pouquinho da ideia do outro, fazer o tratamento precoce, tocar assim leitos com cidades vizinhas, eu penso que dá para resolver, mas não querer somar capital político para as próximas eleições e muito menos beneficiar-se financeiramente com esse evento. E se me permite, doutor, só para acrescentar, viu, Santiago, se tu me permite... Pode falar, Nicolau. E a lição de casa eles não fazem, né? Eu não tenho nada contra o funcionalismo público, eu não tenho nada contra ele, mas ninguém abriu mão da sua receita, né? Eu acho que deveriam dar o exemplo. O governador aumentou o salário dele. E ainda aumentou em 43% o salário lá em São Paulo. Então, assim, é muito fácil, né? Cumprimentar com o chapéu dos outros. É fácil. Aumentou ICMS, até de alimentação, depois ele recuou. Então, assim, dos carros usados, querendo estar um absurdo, querendo cobrar em cima dos carros usados. Então, o que acontece? Ninguém abriu mão. O único que eu vi abrir mão foi os nomeados aqui da Prefeitura de Santos durante um período que já encerrou 30% dos seus vencimentos, os funcionários abriram mão, que foram secretários somente, né? E foram voluntários em fazer isso, né? Voluntários em termos, né? Porque foi uma denominação do então prefeito Paulo Alexandre. Mas tudo voltou ao normal. Então, assim, por que não abre mão a Câmara Municipal, a LESP, né? A Assembleia Legislativa de todos os estados, a Câmara Federal, senadores? Gente, quem ganha R$70 mil não pode receber 50, não pode receber 40, pelo amor de Deus, né? Que é o que ganha um deputado federal hoje. Ele não pode receber menos, ter menos mordomias. Então, eu acho que também não fizeram a parte. Então, é muito fácil, quando se fala do comércio, fecha tudo. Não sabe quanto eu tenho duplicata para pagar amanhã, não sabe quais são os meus vencimentos amanhã, não sabe se aquele meu funcionário, vamos dar suspensão para os funcionários. Você sabia que na suspensão que o governo federal fez, que foi uma boa medida, mas não é satisfatória para os funcionários, teve funcionário que eu tive que ficar bancando eles, porque levou 1 mês, 2 meses para receber o primeiro pagamento. Só que para comer, todo mundo quer comer todo dia, todo mundo tem essa mania, né, de comer todo dia, então a pessoa quer comer todo dia. Então, como é que faz? Tem que pagar o aluguel, né? Os aluguéis, houve um conflito, aí fecha o comércio. Aí começou a gerar um conflito entre o locador e o locatário. O doutor deve saber disso, trabalha com isso, dos conflitos que existem aí na justiça. Aí tem locadores que não querem ceder, não quiseram ceder, né? Aí criou conflito, porque depende do interesse do imóvel, né? Quando era um apartamento, não quer, então muda. Você não vai pagar, então muda. Então o comércio, às vezes, quer um ponto bom, então entrega o ponto. Como aconteceu aqui em Santos, eu posso até te citar ali a Casa da Esfirra, quando era um baita de um ponto aqui na Praça da Independência, o dono entregou, e aí mudou de ramo e passou o ponto para outro. Por quê? Porque é um ponto privilegiado. Então o cara sabe que vai alugar para outra pessoa. Então esses conflitos, né, o governo se mantém à parte disso e não faz a lição dele, né? Porque receber professores,
Eu até acho que os professores, como funcionário público, estão trabalhando em casa, eu acho que estão desenvolvendo, então eles merecem. O único que realmente eu acho que merece 100% e merece um acréscimo são o pessoal que trabalha na saúde. Quem trabalha na saúde, eu acho que teriam que ter até salário dobrado do que realmente eles estão tendo, porque é exaustivo. Eu conheço pessoas que estão trabalhando no Guilherme Álvaro, estão trabalhando em vários hospitais e estão exaustas. Esses risco, merecem, né? e arriscando a vida. Agora, do restante, na Assembleia, na Câmara de Deputados, pelo amor de Deus, né? Se fechasse a Câmara dos Deputados, ninguém ia sentir falta. Ninguém ia sentir falta. Essa é a verdade. Não, posso estar sendo meio drástico, mas essa é a verdade. Ninguém sente falta. Fechar a Câmara de Vereadores aqui em Santos, alguém vai sentir falta? Fala para mim. Sejam sinceros, ninguém sente falta de nenhum vereador. Né? Todos eles votam com o prefeito. Né? Então não precisa, já sabe qual vai ser o voto deles. Então qual é a diferença que faz? Então eu acho assim, vamos sofrer? Vamos. Então vamos sofrer todo mundo junto. Não é isso? Então vamos só. Agora, só o comércio é que sofre? Que isso? Isso é a maior injustiça que nós estamos vivendo nos últimos tempos. O que a Solange falou, eu assino embaixo, Solange, o que você falou. Estamos numa situação muito ruim. Morrendo gente, não é mole. Nós não podemos virar um número, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas morrendo por dia, né? O número do Jornal Nacional, nós não podemos virar isso. Pelo amor de Deus. E são vidas, ninguém está falando o contrário disso, que tem que se salvar vidas. As vacinas podem ter atrasado, pode ter culpa do governo federal ou não, mas as vacinas, elas não têm prevenção, elas são para quem não pegou Covid ainda, não está com a doença. Quem está com a doença é que tem que ser cuidado, né? Então, vamos tentar. Houve um número, regrediu bem o número de idosos no Covid, né? Hoje o Covid está pegando mais em pessoas mais novas, mas porque estatisticamente os idosos já tomaram vacina, então está diminuindo o número de idosos infectados. Não estou querendo ser uma pessoa que não estou pensando na vida e só estou pensando no lado financeiro. Eu acho que tem que se preservar, mas tem que se ter bom senso. Esse é o meu pensamento. Desculpe ter me alongado aí, Santiago. Não, tudo bem, tranquilo, Nicolau. Estamos aqui para debater mesmo, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui o Maurício Araújo. Maurício Araújo, ele é o nosso especialista de seguir as câmaras municipais da Baixada Santista e trazer para a gente o que está sendo aprovado por aí. Vamos, então, ouvir o Maurício Araújo trazendo informações direto das câmaras. Boa tarde, tudo bem? Então, Santiago, hoje eu vou falar das câmaras municipais de Guarujá e Santos, tá? Tem 2 projetos interessantes lá na Câmara do Guarujá. Um projetinho é uma solicitação que eles estão pedindo a lista dos vacinados do Covid, tá? Então eles querem mais transparência em relação às pessoas que estão sendo vacinadas no município para evitar esse tipo de problema que a gente está vendo aí em outros municípios, né? De fura-fila e tudo mais. E uma outra discussão que está lá na Câmara Municipal do Guarujá é que eles estão querendo criar uma semana de conscientização da depressão infantil e dos adolescentes, tá? Devido às crianças terem que ficar em casa, sem escola, sem convívio com os amigos. Então está crescendo muito os índices de crianças com depressão, tá? Eles estão vendo lá, então eles estão estudando a possibilidade de ver como melhorar essa situação com as crianças do município, né? Então, bem interessante. A depressão é algo que fica isolado, a gente acaba não vendo no dia a dia, mas com certeza tem dado números altos, né, de crianças e adolescentes com esse problema de depressão. A gente tem visto aí nos meios jornalísticos, né, o pessoal falando. Então, interessante, bacana a ação lá da Câmara Municipal em dar atenção para as crianças, tá? Os adolescentes. Aqui em Santos, vai ser votada agora a última etapa do projeto de lei, que chama de redação final, né? Então, eles vai para a votação final aquele projeto de lei que eu já havia falado algumas semanas atrás, da obrigatoriedade de separar 20% das vagas para negros nos concursos públicos da Prefeitura de Santos, para todos os níveis hierárquicos da Prefeitura,
municipal, autarquia, tudo que for dentro do município relacionado à prefeitura, separar a cota, né, de 20% para os negros. Então hoje vai ter a última votação da redação final, que eles falam em 3 etapas, né? A primeira redação, depois a ver se tem falhas na redação, a Comissão de Constituição e Justiça eles arrumam, então vai passando nos departamentos da casa, vão acertando, e agora hoje vai ser a redação final já para votação, tá? Para virar projeto de lei. Então é bem interessante. Uma outra situação também é que eles estão discutindo para aprovar um calendário de eventos oficial do município. Tá? Então eles querem, já existe a parte da lei municipal que fala dos eventos, mas eles querem criar um calendário oficial. Então criar eventos em janeiro, fevereiro, março, fazer um calendário de eventos como existe em alguns municípios, né? Tem lá a semana do antigo automobilismo, aí reúne as pessoas que gostam de carros antigos. Semana da comunidade japonesa, aí reúne o pessoal lá para vir nas festas. Então sempre tem um evento, sempre tem uma festa temática dentro do município. Isso é bem bacana. Lembrando que depois da pandemia, né, depois que todo mundo estiver vacinado, essas coisas, voltar essa parte turística aí é muito importante para o município, né? Turismo é um ponto forte aqui da nossa região, então ter um calendário de eventos é algo bem bacana, tá? E só para finalizar, o Clube Vasco da Gama foi agraciado com a medalha de honra Brás Cubas, né, pelos seus 75 anos de existência, né? Então parabéns aí ao Clube Vasco da Gama, que é um dos últimos sobreviventes da época áurea dos clubes santistas, né? Então é isso aí, Santiago, um abraço e até a próxima. Tá aí o nosso Maurício Araújo, o nosso especialista em câmaras municipal, trazendo. O que me chamou a atenção foi essa do Guarujá, hein, o doutor Maurício? Eu gostei. Eu fico pensando aqui, cá entre nós, essa nova geração, né? Ela já está vindo aí com vários problemas, uma geração de máscaras. Realmente, a depressão já estava assolando muitos pais e mães e agora assola a molecada. Foi legal essa iniciativa da Câmara do Guarujá, não foi, doutor? Sim, foi sim, Santiago. O José Newton Lima de Oliveira, o famoso doidão que muito surpreende nós que gostamos do Guarujá, enfim, ele conseguiu fazer da sua presidência da Câmara uma equipe de colaboradores lá que vem fazendo um trabalho sensacional, inclusive no que diz respeito à saúde pública dos munícipes. Num programa anterior trouxe aqui a questão do atestado médico particular para retirar medicamentos, enfim. Eles têm evoluído e trazido exemplos positivos para a Câmara de Santos, São Vicente, outras, no que diz respeito ao bom tratamento aos munícipes do Guarujá. Tomara que Santos faça idêntico, São Vicente também. A Solange aí, ó, é um exemplo legal, Solange, para você que vai ser deputada logo. Solange, olha, já jogou a peteca para você, falando que você vai ser a nossa próxima deputada estadual, hein? Você gostou dessa iniciativa da Câmara Municipal do Guarujá, Solange? Bom, pelo menos dessa vez ficou com um sorriso, né? Olha lá. Ela está com o microfone fechado. Está com o microfone fechado. Deixa eu ver se eu consigo resolver o problema da Solange aqui. Pronto. Vai lá, Solange, pode falar. Oi, eu não consegui. Tá falhando muito. Tá falhando muito. Ô, Nicolau, enquanto a Solange resolve esse problema de áudio dela, fala pra gente, você gostou dessa iniciativa da Câmara do Guarujá? Gostei, eu acho que... As crianças, dos adolescentes? Eu acho que as crianças não estão só entrando em colapso, assim, em termos de depressão, porque eu tenho umas sobrinhas minhas que a gente sempre está com eles e tem estado mesmo esquisita, a criança fica entediada, porque não tem o que fazer, fica no celular, vendo televisão, e tem aquela aula online, que é uma aula meia boca, né? Eu acho muito interessante para as crianças. Mas eu também acho, o lado ruim, além da depressão, é que as crianças estão desaprendendo, né? Elas estão em fase de desenvolvimento e estão esquecendo o que aprenderam, porque ficam paradas, ficam estagnadas.
Então, eu acho que não só a Câmara do Guarujá tinha que tomar iniciativa, como todas as câmaras e todos tinham que tomar essa iniciativa, porque senão essas crianças vão ter problemas no futuro, né? Eu entendo que essa pandemia vai trazer grandes problemas para a gente em todas as esferas, e uma delas vai ser as crianças, que vão ter problemas realmente, porque elas ficam entediadas, totalmente entediadas. E o grande perigo de criança entediada, eu que tenho filho adulto, você também, né, Santiago? Não sei se o doutor Maurício também tem. Só três. Eu, graças a Deus, meus filhos não se meteram com droga, mas você sabe que pessoas entediadas é o caminho para a droga, né? Então, isso é o grande medo e o grande problema, e é o grande mal da atual da população e da geração, né? São as drogas. Nunca se bebeu tanto como se está se bebendo essa geração. E também já parece que eles não conseguem se divertir se eles não estiverem bebendo, se não forem para uma festa e beber. Então, essa atenção, eu acho que tem que ser dada mesmo às nossas crianças, que será o nosso futuro, né? Nós estamos aqui só de passagem, né? Logo, logo eles estarão aí nos substituindo. E vamos ver que geração é que vai substituir a gente. Esse é meu... Solange voltou aí, Solange. Solange, 2 minutos para você deixar aí o seu recado. A gente estava brincando aqui que agora quem vai falar é a futura deputada estadual. O doutor estava falando, e a gente quer saber, na sua opinião, se você gostou dessa votação na Câmara do Guarujá sobre essa causa de auxílio, né, psicológico para as crianças e adolescentes que estão sofrendo muito com essa pandemia. Está fechado o microfone. Abre o microfone aí, Solange. O seu microfone está fechado. Você está me ouvindo? Aí, abriu. Agora. Fechou de novo, abriu. Fechou. Abriu, fechou. Não, está fechado ainda. Eu acho que está com alguma... Agora abriu. Pode falar, Solange. Aproveita agora. E agora, viu? Está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo agora? Estou ouvindo. Então, eu não tinha ouvido o que ele falou, mas o auxílio que o Guarujá aprovou em relação às crianças. Nessa semana também eu fiz uma live com uma jovem de 21 anos, e ela disse que para ela fugir disso, ela estava tendo depressão. Eu acho que está tendo algum problema no áudio da Solange, eu não estou ouvindo ela direito lá, né? Vocês estão ouvindo bem a Solange ou não? Não. Hein, Solange? Não estamos ouvindo você direito. Não estamos ouvindo. Bom, mas vamos deixar para a próxima então, porque agora juntou duas coisas, né? O áudio da Solange e o tempo nosso que já está acabando, mas a gente deixa aqui o nosso muito obrigado à presença do doutor Maurício Baltazar, o nosso advogado, Maurício Baltazar, que tem o seu escritório no centro de Santos, ali na Rua 15 com a Rua do Comércio, o nosso querido Nicolau Obeide, ele que é o presidente da CDL Praia. CT agora, né? Santos CDL Praia. Tá, Santos Praia. E também a nossa querida Solange Freitas. Solange, você vai voltar mais vezes aqui, com certeza vai estar melhor essa internet, porque a gente fica dependendo justamente desse trem aí, né? E tem dia que ela tá boa, é que nem a mulher da gente, tem dia que tá boa e tem dia que não tá, né? É brincadeira com as mulheres, brincadeira. Queria agradecer a todos vocês aí pela presença no nosso programa, e o nosso Cidades em Debate volta amanhã ao meio-dia aqui pela TV Unisantos. Obrigado pelo carinho, fiquem com Deus e até amanhã.